pauta número 3 é o seguinte, a gente falando ainda sobre a questão de composição do governo de Ratinho, a gente traz a informação que o deputado reeleito Mauro Moraes aceitou, então, o convite para assumir a Secretaria Estadual do Trabalho, Qualificação e Renda e, por enquanto, tem ainda as pastas da Comunicação, Infraestrutura e Logística com chefias interinas, né? O político filiado recentemente à União Brasil, Mauro Moraes, vai ocupar pela primeira vez na carreira aí um cargo no governo do Paraná e recebeu o convite para chefiar a Secretaria Estadual do Trabalho e Renda, que já estava destinada para o partido dele. União Brasil aceitou o desafio então, né? Nascido em Tomazina, no Norte, pioneiro, formado em Direito, tem 40 anos de atuação no Legislativo, foi vereador de Curitiba de 82 a 2002, inclusive tinha uma marca bastante famosa pela cidade ainda. Quem nunca viu lá o nome do Mauro Moraes, mesmo há muito tempo que ele está na política aí, antigamente, né? Depois se elegeu deputado estadual de 2002 a 22, o político não estava entre os mais cotados para assumir uma das secretarias de Ratinho, mas com a recusa de integrantes do União Brasil na pasta, acabou surgindo aí a oportunidade. O anúncio oficial deve acontecer entre hoje e amanhã. A União Brasil também está para decidir quem será o indicado para Justiça e Cidadania no Paraná, que já é outra pasta, outra secretaria destinada ao partido, em razão do apoio dado a Ratinho nas eleições. E o governo do estado também definiu o seguinte: por enquanto tem 2 secretarias aí que terão chefes interinos, pelo menos agora no comecinho do ano. O decreto publicado no Diário Oficial prevê que Darlan Schalco, chefe de gabinete de Ratinho Júnior, vai acumular a função de secretário de comunicação até que o nome seja escolhido, e além disso tem Fernando Furiati, mantido como secretário estadual da Infraestrutura e Logística, porém fontes ligadas ao Palácio Iguaçu dizem que assim que o Legislativo retomar essas atividades, que vai acontecer em fevereiro, um novo nome será anunciado para a Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística. A gente falou, já pincelou um pouquinho na notícia anterior, que é Sandro Alex, o nome que está sendo cotado aí para que ele possa assumir. Então, sendo assim, restam ainda dúvidas nos comandos dessas pastas: Turismo, Justiça e Cidadania. Pedroso. Olha, essa oportunidade que vai se apresentar ao Mauro Moraes, e também vale ter muita calma quando a gente fala do Mauro Moraes. Hoje está certo esse movimento, mas União Brasil tem seguido aquela filosofia da música do Paulo Ricardo ali, do RPM, das revoluções por minuto. Então, assim, você olha de um jeito pro União Brasil, olha daqui a pouco tá de outro jeito. Então, eles não têm conseguido ter uma articulação clara. Caso de fato se confirme o nome do Mauro Moraes, ele é um político muito experiente aqui de Curitiba, com uma base muito sólida, Rafa. Em alguns momentos ele já chegou a ser considerado até como uma alternativa para concorrer, disputar a prefeitura de Curitiba. Acabou sendo preterido por outros nomes, mas ele tem essa base sólida, mantém inclusive uma aliança muito próxima ali com o Beto Moraes, que é vereador da capital. Então ele tem uma oportunidade de mostrar o que ele já faz ali no Legislativo, se ele vai conseguir levar esse destaque de fato ali para a Secretaria de Trabalho. É um desafio novo para ele, muita gente tem essa dúvida se ele vai conseguir ou não, vale aguardar. Agora, um dos grandes elementos que favoreceu o Mauro Moraes ali na disputa pela secretaria, de fato, foi que o seu suplente é muito bem quisto no meio político, que é o Nelson Justus. Então, as danças, né, essa dança das cadeiras, ela acaba tendo o pano de fundo mas você também precisa olhar, às vezes, alguns outros bastidores para entender a motivação do que está acontecendo. Pedro, sabe que é o seguinte? Eu vou puxar uma pauta de improviso aqui, porque eu acho que é importante a gente falar sobre essa situação do acompanhamento que não só a nossa audiência aqui da Jovem Pan, da Jovem Pan News, mas que todo o eleitorado vem fazendo em cima dos políticos e em cima também dos representantes do judiciário. Tá comum essa história da pessoa chegar no aeroporto ou no restaurante, aconteceu com a Marina Silva, né? Metade do restaurante vaiou, metade aplaudiu lá em Brasília, e aí a gente teve ontem à noite, dentro dessas manifestações aí do Brasil bastante polarizado, um episódio com o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, no Aeroporto Internacional de Miami. As imagens estão aí correndo nas redes sociais. Foi extremamente hostilizado aí na noite da segunda-feira, dia 2 de janeiro, né? Tinham ali pessoas se negando a viajar no mesmo voo. Tinha um coro de tudo. Era ladrão, sem vergonha, não embarca, troca o voo. As imagens circularam e agora a gente tem aí uma manifestação
bastante curiosa de um paranaense sobre essa situação. Nosso senador eleito aí, Sérgio Moro, né, diplomado, falando o seguinte nas redes sociais. O ministro Barroso sempre defendeu a Lava Jato e reconheceu os crimes expostos pela operação. Aí o Sérgio Moro botou lá no Twitter assim: então, tratar o Barroso de forma ofensiva é desconhecer a sua atuação contra a impunidade, inclusive quanto a do Lula, fecha aspas, é a mensagem lá do Sérgio Moro sobre esse episódio aí do Barroso no aeroporto. Entendo a posição do Sérgio Moro, mas eu tenho uma leitura um pouco diferente da dele. Qual é? Os ministros, eles acabaram assumindo um protagonismo no campo político, não jurídico, no campo político, maior do que é esperado, maior do que é usual para o Poder Judiciário. Então, quando eles viram, né, eles viram essa chave, eu escrevi um artigo, inclusive eu falo, quando eles cruzam o Rubicão, ali que era o rio que circundava Roma, e entram na esfera política, eles acabam sendo expostos a esse tipo de crítica e esse tipo de ação que é comum que os políticos recebam. A gente estava acostumado lá, político tal foi vaiado, você citou aqui, por exemplo, a Marina Silva, acho inclusive um absurdo que fizeram com ela, mas assim, as pessoas, elas têm esse comportamento em relação aos políticos. Quando os ministros se comportam como políticos, eles acabam tendo respostas parecidas. Então, cabe um pouco também para que esse tipo de comportamento, que essa temperatura baixe, diminua, que os ministros também tenham uma postura mais comedida, principalmente nas suas manifestações, principalmente na forma como eles acabam atuando, tanto nas declarações, quanto também no comportamento das decisões, Rafa. Todo mundo tem percebido o quanto o Supremo Tribunal Federal, em alguns momentos, tem usurpado competências do Legislativo. Então, se ele usurpa a competência do Legislativo, que é uma casa política, você tem claramente esse entendimento que a população vai reagir em relação a eles como se políticos eles fossem. Muito bem, 7 horas e 53 minutos.